Oi pessoal do sexto, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos revisitar o ângulo de 90 graus. Então, nós tínhamos aprendido já a traçar um ângulo de 90 graus da seguinte forma. Nós começávamos com uma reta suporte e nós encontrávamos a mediatriz dessa reta, não é? Então, nós fazíamos assim. Nós usávamos uma reta e nós encontrávamos um ângulo de 90 graus que ficava exatamente na metade dela. Pegando o compasso, colocando a ponta seca na extremidade desse segmento de reta e traçando um arco de cima a baixo, fazendo o mesmo processo do outro lado, assim, mantendo a abertura do compasso, e depois nós uníamos os pontos de intersecção desse arco. Então, esse ponto com esse ponto eram unidos, e assim nós conseguíamos construir um ângulo de 90 graus, desse jeito aqui. Então, nós construímos um ângulo de 90 graus que aparecia na metade de um segmento de reta, utilizando a construção da mediatriz, certo? Então, isso é como nós construíamos um ângulo de 90 graus usando a mediatriz. Então, essa reta aqui é uma reta mediatriz. Agora, eu quero mostrar para vocês uma forma de desenhar o ângulo de 90 graus usando uma bissetriz, tudo bem? E isso vai nos proporcionar algo mais interessante no desenho geométrico, porque nós podemos usar essa técnica para outras construções. Então vamos ver como ela funciona. Então eu começo com um segmento de reta e vamos supor que eu queira construir um ângulo de 90 graus bem aqui, no canto dele. Como é que eu faria? Então vamos chamar essa extremidade de ponto A, essa extremidade de ponto B, só para a gente sempre saber do que nós estamos falando, tudo bem? Eu quero construir agora um ângulo de 90 graus aqui no ponto B, ou seja, eu não quero que ele apareça no meio do meu segmento de reta, eu quero construir ele na ponta, ou em qualquer outro ponto que eu quiser. Para isso, eu não vou usar a mediatriz, afinal de contas, a mediatriz aparece obrigatoriamente no meio do segmento de reta. Eu vou usar uma construção utilizando bissetrizes. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu compasso, não importa a abertura dele, tudo bem? Eu vou colocar a ponta seca aqui no ponto B, desse jeito. E eu vou traçar uma semicircunferência, assim. Agora, nós já vimos que quando eu coloco a ponta seca do compasso aqui no ponto de intersecção entre o primeiro arco e o nosso segmento de reta, onde eles se cruzam novamente, se eu juntar aqui, unindo esse ponto a esse ponto, eu tenho um ângulo de 60 graus, tudo bem? Nós já havíamos construído o ângulo de 60 graus desse jeito. Não, eu vou unir aqui só para vocês verem que, de fato, era assim a construção, para a gente relembrar. Então, aqui, esse ângulo formado aqui é um ângulo de 60 graus, tudo bem? Se eu repetir o processo, eu vou ter o dobro do ângulo de 60 graus. 60 mais 60, 120. Então, se eu coloco a ponta seca nesse ponto de intersecção entre os arcos criados, o próximo traço que eu fizer vai ser 60 graus mais 60 graus. Portanto, 120 graus. Então, esse arco aqui se cruza formando um ângulo de 120 graus quando eu uno com a minha extremidade B, tudo bem? Se vocês notarem, ó, aqui também se forma um ângulo de 60 graus com a extremidade B. Vejam, se eu unir isso aqui, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, certo? Se eu unir aqui desse jeito, esse ângulo que se forma aqui, eu vou mostrar para vocês agora, esse ângulo todo aqui dentro, ó, é um ângulo de 120 graus. Tudo bem? 60 mais 60. Então, esse é um ângulo de 120 graus. Então, olha só, o que nós temos aqui, esse ponto é referente ao ângulo de 60 graus. Esse ponto aqui é referente ao ângulo de 120 graus. Exatamente na metade do 60 para o 120, qual ângulo está? Vamos ver no transferidor. Aqui no nosso transferidor, entre o ângulo de 60 graus e o ângulo de 120 graus, bem na metade está o ângulo de 90 graus. O que faz sentido, afinal de contas, 60 mais 120 dividido por 2 é igual a 90.
60 mais 120 dá 180. 180 dividido por 2 é igual a 90. Então, olha só. Para eu encontrar um ângulo de 90 graus aqui na ponta, aqui no ponto B, basta encontrar a bissetriz desse ângulo que se formou aqui entre o 60 e o 120. E achar a bissetriz nós já sabemos como fazer. Então, vamos fazer essa construção. Eu vou abrir o compasso em qualquer tamanho. Aqui eu vou fazer um pouco menor do que o próprio arco em si, mas não é obrigatório. Basta passar um pouco da metade e vou traçar um arco aqui desse jeito. Tudo bem? Agora o que eu tenho que fazer é colocar a ponta seca no ponto de intersecção entre esse arco e essas retas aqui, assim, e traçar um novo arco aqui, desse jeito. Faço o mesmo do outro lado, desse jeito aqui. E pronto. Agora, unindo esse ponto aqui ao ponto B, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, unindo esse ponto ao ponto B, nós temos ele, o ângulo de 90 graus, desse jeito aqui. E olha só, isso fez com que nós pudéssemos criar um ângulo de 90 graus aqui, no ponto B. Eu poderia ter feito isso para qualquer lugar do meu segmento de reta, usando essa mesma construção. O ângulo de 90 graus ia se formar em cima de onde eu colocasse a ponta seca do meu compasso. Então, se eu quisesse fazer um ângulo de 90 graus exatamente aqui, por exemplo, nesse ponto que eu vou chamar de ponto C, era só fazer exatamente o mesmo processo de construção. Puxando aqui desse jeito, não me importa tanto a abertura, assim. Faço o primeiro traço é o ângulo de 60, o segundo traço é o ângulo de 120. Então, bem no meio deles estará o ângulo de 90 graus, certo? Eu posso simplificar, não preciso fazer os riscos, na verdade. Eu posso só colocar a ponta do meu compasso mantendo a abertura nesses pontos de intersecção dos arcos. E onde se cruzar aqui em cima, olha só, unindo aqui, eu já tenho o ângulo de 90 graus, desse jeito. Viu? Isso aqui já é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então tá aí, uma forma nova e mais geral de construir ângulos de 90 graus em qualquer ponto que eu quiser do meu segmento de reta. Eu não preciso fazer com que seja exatamente na metade. Então, essa forma aqui que nós aprendemos hoje é uma forma utilizando as bissetrizes. Tudo bem? Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós aprenderemos a desenhar alguns polígonos regulares. Até semana que vem.